decisão de ir para essa segunda versão a segunda vez pro Web Summit, né, foi tipo assim, cara, beleza, vamos lá, vamos com tudo. A gente conversou também com o nosso assessor de investimento, Malte, que é um cara que é alemão, mas mora nos Estados Unidos. Sim. Né? Então, assim, e ele deu, assim, pra gente, fez o planejamento financeiro, ele fez o nosso business plan também, tipo, várias reuniões, tipo, antes do Web Summit, eu tive reunião com ele todo dia. Tipo, todo dia. Nossa. Então, assim, a gente aprendeu muito no passado, né, de tipo, o que a gente deve fazer para chegar chegar um investidor lá e a gente, não, aqui, ó. Aqui a gente tem, inclusive, imprimir um QR Code só para investidores. Assim, ó, se você é um investidor... Dedicado para ele. É, isso aí. Isso aí. Então, assim, que a gente viu muitas empresas que não fizeram isso, né? E a gente não fez isso, né? Então, assim, agora a gente já tem, né? Então, assim, a nossa expectativa, cara, é mais do que achar um investidor lá, né? É achar um parceiro, né? Tipo assim, que ajude a gente a crescer, né? Porque, assim, é uma demanda segregada. Tipo, ninguém tá olhando pra esse público que é gigantesco, cara. Tipo assim, quando a gente viu as projeções de público, assim, a gente falou, cara, como é que ninguém tá olhando pra isso, sabe? Como é que tipo ninguém ainda viu isso? Tipo assim, né? E aí a gente se bota no lugar dessas pessoas, porque realmente hoje, usar aplicativo de relacionamento e você não beber, né? E você bota lá que não bebe, cara, é muito difícil você dar match. É uma barreira, né? É uma barreira muito grande, né? Ou você dá match com pessoas que bebem e você já chega, olha, eu não bebo e tal, não sei o quê. Mesmo assim, você vai acabar, né, se botando em algum tipo de risco, né, tipo, enfim. O nosso objetivo com a Súbia é conectar esses corações sóbrios, né, é primeiro de tudo, né. E depois disso a gente vai expandir, falando um pouquinho dos planos para o futuro, né, expandir. Vai ser um aplicativo também voltado para a comunidade, né, então assim, você vai poder se relacionar, não só se relacionar, Sim. mas conversar em chat de grupo com pessoas de outros países, então assim, que também estão sóbrias, né, então assim, mas são ideias para o futuro, né. Enfim, tem muita coisa para fazer, tem muito chão para percorrer também. Hoje o core é você trabalha com a questão para pessoa, né? Você vai direto na pessoa e fala, tem esse aplicativo. Isso. Então, hoje é um aplicativo de relacionamento, né? Entendi. A gente começou assim e agora a gente, depois de também, isso foram ideias que vieram de outros Web Summits também, e de outros lugares que a gente foi também, tipo, a gente foi no Smart Summit, a gente foi em um monte de lugar, né? Sim. Que a gente recebeu feedback, né? E várias pessoas chegaram pra mim e falaram assim, tá, beleza, mas se eu não estiver procurando me relacionar assim, né? Tipo, ter um date, né? Eu só quero fazer amizade porque eu me sinto isolado e tal. E a gente ouviu também essas pessoas, né? E uma coisa legal da Súbia é que todo o processo de desenvolvimento teve a ajuda da comunidade. Cara, que legal. Todos. Vocês criaram uma comunidade. Sim, e eles deram feedback nos primeiros desenhos, eles deram feedback nos botões, deram feedback, tipo assim, a gente ouve a comunidade, porque sempre quando eu comecei, e eu e o Rodrigo e o Marcos, o nosso mote era o seguinte, a gente não tá fazendo esse app pra gente, esse app é pra comunidade, então eles que devem, tipo, ser as pessoas que falam, olha, isso aqui não tá legal, olha, eu gostei disso, então assim, cara, foi uma construção em grupo, né? Cara, que legal. Quando você consegue pegar um público assim e você cria uma solução que é para aquele público. Exatamente. Às vezes é legal de desenvolver, mas não é rentável, não resolve um problema. Então, quando você faz isso de comunidade, é realmente excelente. Você falou que foi em alguns eventos, cara. Como é que é essa experiência de ir em evento, em questão de ter inspirações lá, o ambiente? Me fala um pouco mais sobre isso. Assim, a gente entendeu, né, que em alguns eventos que a gente foi, né, que, cara, tem muita gente querendo te motivar e tem muita gente querendo te desmotivar também, né? Então, assim, cara, a gente teve que ouvir algumas coisas que a gente engoliu muito sapo, né? E aí chegou a um ponto de eu chegar pro Rodrigo, não tenho paciência mais, né? Tipo assim, você vai lá falar com os caras. Deixava ele. Eu deixava ele lá, vai lá, tipo assim, fala com os caras, porque assim, chega um momento, cara, que eu tenho uma frase, tipo, que é o Jô Soares que fala, né? Que, como é que é? Crítico é que nem eunuco na suruba, né? Tipo,
Que o cara vê como faz, acha que sabe, mas não consegue fazer igual, né? Então, assim, cara, muita gente falando, pô, faz assim, faz assado, e a gente chegou ao momento e falou, cara, vamos só fazer, vamos testar, se a gente falhar, beleza, a gente aprendeu, se a gente der certo também, beleza. Porque, assim, se a gente ficar toda hora ouvindo pessoas, e tipo assim, cara, tem uma galera que quer te botar pra baixo. E tipo assim, a gente falou, mano, vamos parar. Vai ter, né? Teve um momento que a gente chegou e falou, cara, não vamos mais evento, né? Então assim, chegou nesse momento. Mas teve eventos também que a gente foi, né? E a gente aprendeu muito a como falar, né, a língua do investidor, a como dizer, tipo, o que ele quer ouvir, né? Porque assim, cara, uma ideia, todo mundo tem ideia. Agora, dar vida a essa ideia e dar valor a essa ideia, cara, é a pegada, né? Então, assim, foi muito interessante também, em alguns momentos muito estressantes, mas também teve momentos muito valiosos, porque a gente fez, a maioria das vezes que eu saí satisfeito de um evento é quando eu fazia um monte de conexão de caras que queriam assim, cara, eu quero trabalhar com vocês, ou então eu quero usar esse aplicativo. Teve um evento que a gente foi em Serra Negra, né? Que, cara, a gente saiu de lá e as pessoas assim, mas já tá disponível pra baixar? Eu quero baixar, né? eu quero agora, eu preciso disso pra minha vida agora. Tipo assim, e a gente falou, mano, tá vendo? Tipo, a gente veio num evento e as pessoas estão sedentas por isso, sabe? Então assim, é isso, né? Esse é o... É por isso que a gente tá continuando a Sober, né? Tipo assim... Cara, que legal. Não tem, assim, claro que dinheiro é um motivador, mas assim, até agora a gente tá fazendo tudo com dinheiro próprio, cara. Tipo, assim, investimento, é o bootstrap, né? Bootstrap, tipo assim, o nosso marketing foi, mano, né? Tipo, quantas vezes a gente chegou e falou, não dá mais, não, vambora, tipo, vamos continuar. Então, assim... Fala um pouco sobre o desafio de você estar explicando, por exemplo, para os investidores que esse é um mercado valioso, que, sabe? Assim, a principal barreira que a gente viu aqui no Brasil, pelo menos, é um desconhecimento do valor do mercado sóbrio aqui no Brasil, né? E do potencial que ele tem. Do potencial que ele tem. Porque o que acontece? Isso a gente foi até um pouco mais a fundo, né? Tipo assim, a gente tem uma máquina de marketing massiva pra gente consumir álcool. E assim, a impressão que dá, quando eu falo para as pessoas, o meu pitch é assim: você acha que a maioria dos adultos brasileiros consomem álcool, sim ou não? Cara, quase 100% das pessoas respondem sim. Vai falar que sim, né? E aí eu falo assim, cara, olha só como é que é, tipo assim, a gente acha que brasileiro é cachaceiro, cara. Né? E não da cultura, né? É da cultura brasileira, de futebol, samba, carnaval, né, e tal. E, na verdade, é o contrário, né? É a minoria que consome álcool, né? Então, assim, depois que a gente evidenciou isso, e a gente foi falar com os investidores, teve um investidor que virou pra gente e falou, vocês conhecem o público-alvo de vocês? A gente, assim... Não, não, a gente não te conhece, a gente sabe, a gente tem uma porrada de pesquisa aqui. Dados, pesquisa. Da OPAS, tipo assim, cara, da ABAD, que é a Associação Brasileira de Dependência de Álcool, agora esqueci, tipo a ABAD. Vamos lá, cara, network, fala um pouco sobre isso, assim, qual a importância da gente estar conhecendo pessoas? Cara, isso é tão importante, ou mais importante de uma startup, quando tá no começo, que conhecer o investidor em si. Sério? Sim. Porque assim, você fazendo networking, o que é network, cara? Literalmente você criar sua rede ali de quem vão ser seus parceiros, né? Então assim, a ideia de que você vai fazer uma coisa sozinho na garagem e vai vender aquilo, hoje em dia caiu por terra, né? Porque eu posso fazer uma parte do meu aplicativo, mas quem vai me ajudar a fazer o marketing é outra pessoa. Quem vai me ajudar a falar com um investidor é outra pessoa. Quem vai me ajudar a filmar, por exemplo, é outra pessoa. Então, assim, eu preciso de parceiros, né? Então, assim, esse networking, entrar nos ambientes, tipo assim, de startups, de inovação, né? A gente faz parte da Carioca de Startup, né? Então, assim, é importante porque você aprende com quem veio antes. Né? Legal, cara. Aprende lições de quem já tá nessa batida antes, né? E aprende como não fazer, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de tipo, não, cara, vou ter uma ideia super foda, vou criar uma parada aqui inovadora, né?
Mas, cara, tá, beleza, mas às vezes você não tá vendo um outro ponto ali do seu negócio que, tipo, os caras que já estão fazendo isso há muito tempo estão vendo, né? Então, assim, o network que a gente tem hoje, cara, é muito bom. A gente criou parceiros para divulgação também, né? A gente tem hoje como parceria a Associação de Alcoolismo Feminino, a ABAD, o aplicativo Padrinho, o aplicativo My Journey, né? Então, assim, e algumas outras, né, que tipo, agora eu não posso mencionar, assim, né? Mas assim, a gente faz parte da Carioca Startup, a gente faz parte também da CESPRO, né, que é a Associação de Startups do Rio de Janeiro, né? Então, assim, esse ambiente vai te facilitar quando você, por exemplo, eu quero um parceiro de marketing. Cara, a gente conseguiu achar dentro da Carioca Startup, né? A gente quer um parceiro para, sei lá, abrir em outro lugar. A gente consegue também, né? Tipo, com a nossa rede de parceiros. Cara, eu quero divulgar nosso aplicativo. A gente está fazendo e teve uma virada de chave que a gente teve que fazer, que a maioria desse público sóbrio é feminino. E a gente chegou, cara, a gente precisa de uma parceria. Parceria para poder estar falando com E aí a gente conheceu o pessoal da Associação de Alcoolismo Feminino, né? E elas também deram ali contribuições valiosas para Sober também, né? Então, assim, cara, é isso, né? Tipo, fazer parceria, você começa a sair um pouco da caixa, né? Sim. Tipo, sair um pouco do laboratório, né? Começa a entender, tá, beleza. Quando vai pro mundo real, o que eu vou contar, né? Então, assim, é importante, cara, é muito importante você ter parceiros, até porque os investidores vão perguntar isso, tipo, quem são seus parceiros, né? Então, quem que você tem network, né? Quem que você tá falando aí, né? Então, assim, é isso, sabe? E isso acontece, já falando sobre etapas de um negócio, quais são, assim, a questão das etapas do negócio? O início, quando eu sei que a ideia ainda está germinando, quando é momento de tração. Eu vou falar um pouco de como a gente fez. A primeira etapa, assim, é a etapa de validação da ideia, né? E a gente falou, cara, como é que a gente vai validar essa ideia, né? E a melhor resposta de todas foi a comunidade, né? Tipo assim, a gente vai validar a ideia com quem vai usar o aplicativo, né? Então, assim, a gente criou a comunidade, né? E a gente começou a rascunhar, né, o que seria a Sober, e as primeiras telas, quem viu foi a comunidade. E eles validaram o fluxo, validaram as telas, validaram tipo, o que seria o app, né? E a partir dessa ideia validada, né, tipo, validamos a ideia, agora vamos sair do conceito para começar a construção, né? E aí tem a fase de MVP, né, que é a fase que a gente está agora. A gente está construindo o MVP, a gente ainda não validou o MVP, né? Nós estamos construindo ele. E a partir da validação do MVP, da entrada de usuários, é que a gente vai para a próxima parte do MVP validado, né? E a gente abre para a rodada de pre-seed, né? Que é a primeira rodada de recebimento de investimento, né? Então nessa rodada a gente já consegue estar recebendo investimento. Isso.